Além de ser uma das maiores promessas do futebol espanhol da nova geração, Lamine Yamal é um jovem atleta que sabe bem como aproveitar a vida. Mas você já parou para pensar como vive esse jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Lamine Yamal. Nascido em 2007 na Espanha, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, mais conhecido como Lamine Yamal, é um jogador de futebol espanhol profissional. Tendo se mudado para Barcelona com 7 anos de idade, Yamal iniciou sua carreira jogando nas categorias de base da Academia La Masia, onde começou a se destacar pelas suas habilidades. Não demorou para que o jovem chegasse ao time juvenil A do Barcelona, até ser convocado pelo técnico Xavi Hernández para se juntar à equipe principal do clube. Sua estreia no time aconteceu em 2023, com 15 anos de idade, tornando-se o jogador titular mais jovem a jogar, marcar gols e vencer a La Liga com o Barcelona. Mas os reconhecimentos não acabam por aí. Ele também se tornou o atleta mais novo a jogar como titular na Liga dos Campeões e o jogador mais jovem a marcar gols na Supercopa da Espanha, sem esquecer também que ele é o goleador mais novo da história da Copa do Rei. E não é à toa que Lamine Yamal já ganhou alguns prêmios notórios, como o troféu inaugural Golden Boy the Young. Atualmente, o craque continua jogando pelo Barcelona, em um contrato que durará até pelo menos até 2026. E por ser um dos melhores jogadores da nova geração do futebol espanhol, Lamine Yamal tem ganhado muito dinheiro e hoje já desfruta de uma vida bastante luxuosa. Lamine Yamal é um jovem atleta que vive em lugares confortáveis e sofisticados. O jogador viveu parte da infância, por exemplo, em um humilde apartamento no bairro Rocafonda, que fica no município de Mataró, na Espanha. E apesar de não viver mais no local, ele já homenageou a região algumas vezes quando marcou gols, desenhando com os dedos a figura 304, os últimos dígitos do código postal do bairro. Por conta disso, ele é bastante querido pelos moradores de Rocafonda. Outro local em que o jogador viveu durante a maior parte de sua carreira profissional foi na Academia La Masia do Barcelona, situada na Ciutat Esportiva Sant Joan Despí. Inaugurado em 2011, apenas os melhores atletas têm acesso a uma vaga de residência no local, que possui 5 andares e cerca de 5.900 metros quadrados de área interior. O local conta com muitas comodidades para os craques, como sala de leituras climatizadas, grandes refeitórios, vários ambientes para jogos, espaços de estar aconchegantes e, claro, os quartos de cada atleta, que contam com camas, canto de estudos e belas vistas para o exterior. Além de tudo isso, há espaços dedicados ao clube e aos jogadores que já passaram por lá, enquanto na parte externa ficam os campos de treinamento exclusivos do Barcelona. E para se ter uma ideia de preço, a construção de La Masia foi estimada em 11 milhões de euros, enquanto o complexo Sant Joan Despí, como um todo, teve um custo de impressionantes 68 milhões de euros. De acordo com algumas fontes, Lamine Yamal ainda vive a maior parte do tempo na academia, mas com todo o dinheiro que tem ganhado atualmente com seu novo contrato, ele deve fazer sua primeira aquisição imobiliária em breve, se já não tiver feito fora do mercado. Muita gente se pergunta em que tipos de automóveis um craque do futebol espanhol como Lamine Yamal tem em sua garagem. Embora seja menor de idade e ainda não tenha licença para dirigir, isso não significa que ele não usufrua de veículos imponentes. Yamal já foi visto, por exemplo, com o que parece ser um Audi A3, um sedã com uma aparência elegante que em sua versão mais moderna consegue acelerar de 0 a 96 km por hora em cerca de 4,8 segundos. E não é à toa que esse automóvel sofisticado custa em média $36 mil. Já para R aos treinos, Lamine Yamal já foi clicado algumas vezes com um Cupra Formentor, um carro de grandes dimensões, equipado com recursos de tecnologia para assistenciar o motorista. Este veículo também é uma ótima opção para quem gosta de desempenho. Equipado com motores híbridos que fornecem até 390 cavalos de potência, além de acelerar de 0 a 96 km por hora em apenas 4,2 segundos.
E deve ser por isso que este carro tem um preço médio de 59 mil dólares. Especula-se também que a coleção de automóveis do atleta inclui um Range Rover, um SUV de luxo bastante moderno, que é bem popular entre celebridades por oferecer mais conforto durante as viagens, já que possui um interior bem espaçoso e aconchegante. E para adquirir um veículo desse modelo, é necessário pagar algo em torno de 80 mil dólares. Já o carro mais caro, que acredita-se que ele deu uma volta, trata-se de um McLaren Artura, um super esportivo de alta performance. Essa máquina se destaca pela sua alta capacidade de desempenho, já que seu sistema híbrido lhe fornece mais de 600 cavalos de potência, além de possuir uma aceleração impressionante, conseguindo chegar de 0 a 96 km por hora em cerca de 3 segundos. E para se ter uma ideia de preço, esse veículo moderno pode custar mais de 250 mil dólares, mas é provável que Lamine Yamal tenha apenas dado uma volta nessa super máquina. Sendo um dos melhores jogadores do futebol espanhol da atualidade, Lamine Yamal possui dinheiro de sobra para usufruir de muito luxo e conforto. Ele gosta, por exemplo, de andar sempre bem vestido e não economiza em acessórios na hora de compor seus looks. Um dos itens que Yamal mais investe são calçados, já tendo sido visto com um Nike Vapor 15 Academy Mercurial Dream Speed, que custa aproximadamente 86 dólares. Em sua estreia na Liga dos Campeões, o craque também foi visto com um Nike Mercurial Vapor 15 personalizado. E para se ter uma ideia de preço, o modelo na qual a chuteira dele se baseia custa cerca de 196 dólares. Lamine Yamal também é um fã de Lionel Messi, e assim como seu ídolo de infância, ele fechou recentemente um grande contrato com a Adidas. A partir de agora, estará usando as chuteiras Adidas X Crazy Fast Messi e Spark Yen 10S nas competições, tornando o único atleta além do próprio Messi a usar o modelo exclusivo nos jogos. E não é à toa que essa chuteira custa a bagatela de 260 dólares. Já durante os treinos, o jogador foi clicado com uma variação da linha Shoes Crazy Fast na cor branca, que também tem um custo estimado de 260 dólares. Mas os itens de luxo de Lamine Yamal não se resumem apenas a chuteiras. Ele já foi clicado com várias peças caras como camisa branca da Gallery Department de 253 dólares, jaqueta de nylon com headphones Studio Pro de 430 dólares e camisa mais tênis da Lanvin, que juntos valem mais de 1.490 dólares. O craque espanhol também investe em belos relógios, como seu Cernuti Iced Watch, um acessório elegante para usar em qualquer tipo de ocasião. Produzido com materiais de primeira linha pela joalheria Cernuti, trata-se de um relógio de aço inoxidável em tons frios, o que lhe confere maior durabilidade e resistência à água e pancadas. E para ostentar um relógio como esse, é necessário desembolsar mais de 660 dólares. Lamine Yamal é um jovem jogador que não abre mão de bons meios de transportes na hora de viajar. Ele gosta de utilizar, por exemplo, belas aeronaves. Junto de outros jogadores do Barcelona, ele já foi visto saindo de um Airbus A330, que pertence à companhia aérea Air Europa. Esta é uma aeronave bimotor de grandes dimensões, projetada para viagens de longo alcance. Possuindo 58 metros de comprimento, a aeronave pode transportar mais de 400 pessoas em sua configuração original, mas o modelo usado pelos jogadores provavelmente é adaptado para oferecer o máximo de conforto a cada um. E para se alugar uma aeronave como essa, é preciso uma grande quantia. De acordo com algumas fontes, o preço de fretamento de um Airbus A330 pode custar mais de 30 mil dólares por cada hora de voo. Mas não é só Yamal que usufrui de boas aeronaves. Seu pai Mounir Nasraoui já foi clicado com um Cessna Citation CJ3, um jato de médio alcance, perfeito para quem não abre mão de conforto e segurança na hora de viajar, capaz de atingir a velocidade máxima de 769 milhas por hora. Indo para o interior, há uma cabine espaçosa para acomodar até 10 pessoas. E para se fretar um jato como esse, é preciso desembolsar cerca de 3.400 dólares por cada hora de voo. Yamal também adora curtir as férias em alto mar, já tendo sido visto em belas embarcações que com certeza não devem ser nada baratas.
sendo um dos melhores jogadores da nova geração do futebol espanhol. Não é de se admirar que Lamine Yamal esteja ganhando muito dinheiro. Como a maioria dos futebolistas, o jovem craque também tem trabalhado duro para ver seus rendimentos aumentando. O valor que ele embolsou jogando nas categorias de base do Barcelona não são divulgados publicamente, mas considerando que ele foi um dos jogadores da equipe juvenil mais promissores dos últimos anos, ele provavelmente recebia um bom salário. Atualmente, Lamine Yamal renovou seu contrato com o Barcelona até 2026. E segundo o site Capology, ele está recebendo um salário de mais de 34 mil dólares por mês, o que equivale a uma quantia superior à cifra de 1.780.000 dólares por ano. Isso sem contar os bônus, que devem elevar seus ganhos ainda mais. E tudo indica que esse enorme rendimento só tende a aumentar. Isso porque o jogador tem apenas 16 anos, e para se ter uma dimensão do seu valor, o atual contrato dele com o clube inclui uma cláusula de liberação recorde de mais de 1 bilhão de dólares. E segundo dados da CES Football Observatory, ele é o jovem jogador mais caro do mundo, com um valor de mercado estimado em 145 milhões de dólares atualmente. Além disso, graças ao seu excelente desempenho nas principais competições do futebol espanhol, o craque também está se tornando uma celebridade do esporte. Em seu Instagram, por exemplo, ele possui mais de 6.800.000 seguidores, onde aproveita a fama para fazer parcerias com empresas famosas como a Adidas, com o qual ele assinou um contrato de longo prazo, que provavelmente lhe renderá altas quantias. E por Lamine Yamal ser muito novo e ter iniciado sua carreira profissional há pouco tempo, não se sabe qual o valor exato de sua fortuna, mas certamente ele já tem alguns milhões na conta. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.